Um incêndio foi registrado em um apartamento no Jardim Tucanos. Meu amigo, quem mora no prédio ficou empolvorosa com o que aconteceu por ali. As chamas, infelizmente, consumiram este apartamento. Dá para você observar ali, né, que a coisa, infelizmente, foi feia lá dentro. Aquilo que não foi destruído por causa do fogo, foi destruído ou por causa da fumaça, barra fuligem, ou então por causa da caloria, que também vai entortando tudo. Que hoje a grande maior parte das coisas que a gente tem em casa é plástico, né? Então aquilo lá vai tudo arrebentando. Os homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Um apartamento pegou fogo no terceiro andar de um prédio no Jardim Cláudia. Foi ao som do alarme de incêndio que os moradores foram avisados da emergência. Muito assustados, desceram as escadas inalando fumaça. Idosos, crianças e também bebês de colo escaparam dessa possível tragédia. Sensação nada agradável, né? A gente estava em casa preparando para sair, para deixar meu filho no treino de futebol. O alarme começou a tocar, a gente sempre pensa que é algum defeito, né? A gente nunca imagina que é de verdade. Mas os vizinhos começaram a gritar aqui da rua. O pessoal viu a fumaça e alertou, minha filha falou e imediatamente ela já ficou assustada, bem assustada. E já tinha gente descendo pela escada, então foi pegar o celular, descer e tomar pé da situação, ver o que realmente estava acontecendo, né? Só peguei celular, carteira e desci com os dois, né? Aqui para baixo já tinha muita gente, tinha uma senhora com um bebê descendo a escada, estava meio desesperada e todo mundo descendo junto. E começando a gritar, algumas pessoas meio em pânico. Mas aí vai um tentando acalmar o outro e a gente desceu, graças a Deus foi tudo tranquilo. Os bombeiros chegaram em 5 minutos, 10 minutos mais ou menos. A gente já acionou as mangueiras aqui, os moradores do prédio, elas funcionaram bem até. Acionamos 2 mangueiras que fizeram o primeiro combate aqui. E os bombeiros chegaram logo em seguida e uns 10 minutinhos eles debelaram as chamas e agora é esperar aí liberar elevador, enfim, pra gente voltar para casa. Na hora que descemos não tinha chegado fumaça, só na escada já tinha fumaça, já aumentando, tava difícil já de respirar, mas eu não vi no apartamento. Acho que provavelmente do lado de cá não, porque as portas de corta-fogo, elas acabam segurando também um pouco da fumaça. Segundo o próprio Corpo de Bombeiros, os moradores foram fundamentais para que o estrago não fosse ainda maior e, quem sabe, o fogo não atingisse até outros apartamentos. Eles teriam conseguido conter cerca de 50% do incêndio. O zelador do edifício, Wilson Vieira, conversou com a nossa equipe e relatou o quanto o curso de brigada de incêndio foi essencial neste momento. Bom, a princípio, a porteira nos avisou, saí correndo, né? Peguei um extintor, ao que eu subi lá em cima, vi que já não tinha mais condições de entrar dentro do apartamento. Aí voltamos correndo, tentei subir até uma escada para resgatar uma criança ali, não consegui. Aí já lembramos logo da mangueira de água ali, do hidrante, e fomos combater o fogo para de fora para não invadir a parte de cima, né? Graças a Deus os moradores se ajuntou, todo mundo aí, e quando o bombeiro chegou, graças a Deus já tinha ido, já tínhamos pelo menos segurado um pouco do fogo. Aqui estava jogando água lá em cima, aí vimos o bombeiro, pode parar que já está resolvido aqui. Então graças a Deus, pelo menos 50% do incêndio conseguimos controlar. Não, treinamento não, eu fiz brigada, né? Curso de brigada lá na igreja que eu fiz, né? E graças a Deus sim, a gente tem um pouco de noção, né? E o medo e o risco também de ver as pessoas ali, né? Criança desesperada, pai desesperado na janela, né? Isso causa um choque muito grande para nós. Como foi para o senhor manter essa calma, pensar em quais atitudes deveriam ser tomadas, ao invés de se desesperar para poder fazer o que fosse melhor? O mais importante nessa hora é manter o domínio, controle emocional, sabe? Controle emocional, domínio próprio, para você tentar resolver o problema. Se você entrar em desespero, uma coisa é certa, acreditar no Senhor, ver que o importante são as vidas, né? E que é necessário a gente ver o que temos em nossas mãos. Um incêndio nessa proporção, a única forma que teria para nós ali poder apagar o fogo seria pegar ali
né, a água ali, o hidrante, jogando para tentar combater o fogo. E seu Wilson, quantas pessoas e quantas mangueiras vocês puderam utilizar até a chegada do Corpo de Bombeiros? Olha, aproximadamente umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas, são 4 mangueiras, 4 hidrantes, 4 pontos de combate. Graças a Deus deu tudo certo, né? Apesar que teve aí os danos, né? Mas só foi os danos materiais, né? Não teve nem vidas, né? Nenhum problema, né? E tudo deu certo, graças a Deus. Foram mais de 10 mil litros de água utilizados neste combate às chamas. O Corpo de Bombeiros avalia que a perda do apartamento foi total. Infelizmente o apartamento teve uma grande perda estrutural, né? O teto do apartamento cedeu inteiro. Dos 2 cômodos do fundo, que são os quartos e os banheiros, estão totalmente destruídos. E o incêndio ele é complicado, né? Aquilo que o fogo não destrói, a fumaça depois ela acaba estragando também. Então a gente pode considerar ali que a perda foi total. Quando a gente chegou, a primeira preocupação, né, além de combater o incêndio no apartamento, foi verificar os apartamentos do lado, né? Alguns estavam trancados, o apartamento de cima, imediatamente de cima, ele tá, acho que em processo de aluguel, né? Mas a gente conseguiu acessar todos, abrimos as janelas, ventilamos, a princípio só fumaça mesmo, né? A fumaça, ela dá uma estragada, mas o fogo em si não passou para nenhum deles. A tenente Marinara relata que, ao chegarem, a equipe do Corpo de Bombeiros se deparou com a população unida para minimizar os estragos. Segundo até o próprio relato do proprietário do apartamento, ele estava trabalhando no apartamento da frente. Quando eles viram o pessoal que estava em volta, viu a fumaça pela janela, eles subiram, né? O próprio dono, ele conseguiu pegar um extintor para tentar dar o primeiro combate, ele chegou a tirar a trava, mas a hora que ele abriu a porta do cômodo do fundo, que bem provavelmente foi onde começou o incêndio, a hora que ele abriu a porta, quando você alimenta o incêndio com oxigênio, a chama ela vai de uma vez. Então, assim, eles até tentaram dar esse primeiro combate, mas já não era um incêndio para um primeiro combate, já estava totalmente tomado. Tenente, eu gostaria de saber, tinham moradores dentro desse apartamento e o que era esse cômodo onde o incêndio se iniciou? Tinha um morador, na verdade, um morador com o seu filho, né? Ele relatou pra gente que o filho dele estava na sala brincando e ele estava no apartamento em frente trabalhando. O cômodo que pegou fogo é o cômodo dos fundos, que provavelmente é uma suíte, né? Ela tá bem destruída, não deu pra gente identificar bem, mas ele falou que é a suíte dele. Tenente, foi possível identificar o que deu início às chamas? Olha, é bem difícil dizer, porque igual eu falei, o cômodo que começou o incêndio a gente consegue ver, é nítido, é o cômodo do fundo, é a suíte. Mas o que deu origem não tem nem como ver, porque derreteu tudo, tá tudo virado em fumaça e chama. Olha, com certeza o incêndio ele não começa sozinho, né? Então alguma fonte de calor provavelmente estava ali, em algum momento superaqueceu ou um curto-circuito. Mas igual eu falei, afirmar exatamente a gente não consegue, né? Porque realmente destruiu tudo, ficou, depois provavelmente vocês vão ter acesso às imagens e vão ver que não sobrou nada, é só um monte de carvão agora. Alguém precisou de atendimento médico nessa situação, tenente? Não, o proprietário, ele estava com a respiração um pouco mais ofegante. Eu perguntei para ele se ele inalou fumaça, ele falou que inalou, mas ele não quis atendimento, a princípio só o nervoso mesmo da situação. E daí ali a escada de emergência, a gente viu que ela funcionou bem, ela ventilou. Então todo mundo que desceu respirou um pouco de fumaça, mas foi pouca coisa.